Imagina que você está na fila do drive-thru esperando seu sanduíche e de repente leva vários tiros. Pois bem, pergunta a você, a empresa, a lanchonete que fornece esses serviços deve responder por esse dano? Pois bem, é isso que discutiu-se aqui no RESP 1863924 São Paulo. Aqui o STJ discutiu essa questão e, olha, deu bastante polêmica pelo seguinte, senhores. Por quê? Porque lá existe, vocês sabem, aqui quem é do direito, existe a súmula 130 do STJ, correto? E a súmula 130 fala que o estabelecimento comercial, essa súmula foi direcionada lá para os supermercados, né? O estabelecimento comercial responde pelo furto ou roubo nas dependências do estacionamento. Depois, o STJ avançou um pouquinho mais e falou o seguinte, olha, também os shoppings deverão indenizar o furto ou roubo realizado ou praticado dentro do seu estacionamento, porque o estacionamento é o quê? Um atrativo colocado à disposição dos clientes e com isso, então, atrai maior clientela. Pois bem, e agora, a lanchonete, então, tem o drive-thru e também tem o estacionamento, e a pergunta que se faz é, nesse caso, o indivíduo que é assaltado na fila do drive-thru ou então no estacionamento da lanchonete deve ou não deve ser indenizado? Pois é, a polêmica foi grande porque o STJ aqui, numa grande discussão, acho que levou 4 sessões para o julgamento desse caso, disse que não, que a lanchonete não deve ser responsabilizada. Afastou aqui essa analogia com a súmula 130, falando, não, realmente, no caso de roubo e furto, enfim, ele deve responder, mas nesse caso concreto não responderá. E além disso, também afastou uma outra decisão, foi contra uma outra decisão do próprio STJ, que já tinha condenado a rede de lanchonete por furto ocorrido ali na fila do estacionamento. O que aconteceu nesse caso? Aqui, para você entender, nesse caso o indivíduo estava lá na fila do estacionamento e levou vários tiros. Né? A empresa de lanchonete, aqui, a lanchonete responsável pelo drive-thru, fala que foi um ato doloso contra a vida daquele indivíduo, daquele cliente. Então, esse ato não tinha nenhuma relação com a atividade da lanchonete. Se defendeu dessa forma. O juiz de primeiro grau afastou a responsabilidade da lanchonete, o Tribunal de Justiça de São Paulo não, acabou acolhendo aqui o recurso da família falando sim, a responsabilidade, isso não é um fato exclusivo de terceiro, porque há aqui o chamado fortuito interno, então é interessante aqui, não vou explicar muito, vou fazer uma aula só sobre isso lá no YouTube, sobre a diferença entre fortuito externo e interno, mas diz o Tribunal de Justiça de São Paulo que é fortuito interno, quer dizer o seguinte, esse fato está relacionado com a sua atividade, dizendo que se você fornece um serviço, esse serviço deve ter o quê? Segurança. Então, se você dá aquela fila do drive-thru, eu espero que ninguém me assalte ou leve um tiro na fila do drive-thru. Pois bem, foi para o STJ a questão e agora, recentemente, o STJ acaba, como disse, já adiantei a resposta, dizendo que, olha, não se aplica aqui a súmula 130 por analogia, se aplica o artigo 14, parágrafo 3º do CDC, porque se configura um fortuito externo, um fato exclusivo de terceiro que rompe com o nexo de causalidade. Então essa decisão aqui é uma decisão que está gerando bastante polêmica e eu digo que explorarei ela numa semana aí que falarei só de fortuito interno e externo. Eu falarei em vários vídeos lá no YouTube e também aqui no Instagram sobre a diferença desse assunto, né? A diferença desse conceito entre fortuito interno e externo. Mas eu gostaria só de noticiar para vocês. RESP 1863924 São Paulo. Pergunto a você, a empresa aqui de lanchonete deve ou não deve responder? Você concorda ou não concorda com o posicionamento do STJ recentemente? Diga aí para mim nos comentários. Se você gostou, curta e compartilha, mande esse vídeo para os seus amigos. Grande abraço, até a próxima.